Olá, que Deus ilumine, que Deus abençoe aonde quer que o senhor, a senhora esteja agora acompanhando esta programação e desde agora pode contar com a minha ajuda ligando no SOS Espiritual, que é o 21 836 8008. Estamos prontos para lhe ajudar e estamos vivendo na Igreja Universal uma semana muito especial que começou domingo passado e vamos até domingo próximo agora, o domingo dia 25, que é a semana da família plena, da plenitude na família. Quando falamos dessa família plena, da plenitude da família, falamos da presença de Deus no seu casamento, na sua vida, nos seus caminhos. Quantas são as pessoas que trazem consigo uma maldição familiar, pessoas que já nasceram debaixo de uma maldição, maldição que entrou por uma praga, por uma inveja, por uma bruxaria, por uma feitiçaria, o mal que foi feito lá para os seus avós, passou para os seus pais e hoje está aí na sua vida. Ninguém foi feliz lá atrás e hoje a senhora, o senhor também não é feliz. Observe com muita atenção o relato fortíssimo da senhora Liliana. Observe quanta dor, quanto sofrimento ela desde criança ela gemeu e padeceu. Eu fui vítima de uma maldição ainda no ventre da minha mãe. Logo desde muito cedo ouvia vozes e via vultos. Aos meus 9 anos de idade eu já tentava o suicídio. Cresci amargurada, vivi frustrada. Eu tinha um tio, que ele era médium espiritual, ao qual ele começou a servir desde muito miúdo, aos 11 anos. No entanto, esse processo de espiritualidade foi desenvolvendo, ele passava mal, encarnava. E a minha mãe, na altura, ela engravidou pela segunda vez de mim, ao qual o encosto que manifestava sobre o meu tio falou para a minha mãe a data e a hora que eu iria nascer. Aí eu nasci como segunda filha e desde muito criança eu já era uma miúda rebelde. A minha mãe diz que eu era uma menina má, assim, não foi muito fácil de aguentar. Comecei a manifestar no sentido de ver vultos, de ouvir vozes, sentia medo do escuro. Isto porque esse meu tio já tinha falecido. Esse meu tio faleceu, eu tinha 2 anos de idade e eu ouvia muito falar desse meu tio. E falava também sozinha. Quando eu visitava a campa do meu tio, eu falava com o espírito. Mas, no entanto, eu já com 9 anos, nesse tempo, eu já pensava no suicídio. As pessoas não sentiam-se bem ao pé de mim, eu não me sentia bem ao pé das pessoas. Até mesmo a nível familiar, quando havia uma festa, eu não me sentia bem ao pé dos familiares. Aí, quando chego aos meus 16 anos, 17, eu começo a experimentar o cigarro, começo a experimentar o álcool, a sentir-me que era a diversão com os amigos. E eu começo-me a perceber, não, isto pode ser uma maneira de eu preencher o vazio cá dentro de mim. Mas por trás de tudo isso estava uma jovem frustrada, nervosa, complexada, cheia de traumas, de medos. Aí aos meus 17 anos tudo isso foi uma bola de neve. Então eu vou sair à noite, eu vou me sentir realizada à noite, vou estar com os amigos, vou fazer amizades à força, fazer amizades à força. Isso trazia para mim uma certa frustração e uma certa tristeza. Ao mesmo tempo eu perguntava, será que Deus existe? Se Deus existe, por que é que eu estou a sofrer? Porque eu nessa altura eu ouvia vozes, eu continuava a ver vultos, mas ninguém acreditava em mim. Os meus pais tentaram resolver as situações deles através da bruxaria. Eu mesma também ia, fazia umas rezas, umas preces, mas não resultava em nada. No entanto, eu sofria muito de coluna, problemas físicos e não passava. Os meus pais gastavam muito dinheiro em massagistas, não passava, porque era tudo a nível espiritual. E além disso, eu já tinha aquela vontade de, não, vou fazer o mesmo que o meu tio fez. Mas depois também pensava assim, se calhar vou acontecer a mesma coisa que ele suicidou-se. Portanto, ele suicidou-se, eu também posso me suicidar tal como ele, para resolver tudo. Eu já não dormia de noite, eu cheguei ao ponto em que eu tinha uma enxaqueca das 7 da manhã às 7 da noite. Eu não conseguia andar de dia à luz do sol, só queria dormir, tomava comprimidos para conseguir dormir, bebia para conseguir dormir. E foi assim mesmo que eu cheguei na Igreja Universal. Foi dessa maneira, completamente destruída, agarrada ao vício, aos comprimidos, e era ou tudo ou nada. Ou Deus resolve o que existe dentro de mim, ou então eu não estou aqui a fazer nada, porque eu já tentei de tudo.
uma amiga levou-me à força, eu cheguei lá e eu encontrei respostas daquilo que eu estava a precisar. Eu tornei-me uma pessoa super calma, em termos de rendimentos escolares, as coisas começaram a acontecer, eu já não tinha aqueles pensamentos negativos, não, deu errado agora, vai dar certo, porque eu tenho a minha fé. Eu descobri que a fé trazia resultados, mas não era uma fé agarrada ao sentimento, do sentimento. Era uma fé que fazia-me eu pensar diante daquilo que me estava a ser dado, que era a palavra de Deus, e diante das palavras da minha família, em que tudo é errado, tudo é mau, tudo é ruim e nada dá certo. Eu tinha a oportunidade de escolha. Eu vou escolher a palavra de Deus e vai dar certo porque está a começar a dar certo, ou vou escolher a palavra da minha família. E eu neguei a palavra que a minha família estava a dar, todas aquelas maldições, de negativismo, de fracasso. E eu aceitei aquela palavra de Deus, porque eu já estava a ver resultados. E no espaço de 2 semanas, quando eu cheguei na igreja, a minha amiga levou-me, a enxaqueca parou, a dor que eu tinha na coluna parou, comecei-me a sentir bem comigo própria. E nisso foi num processo de aceitação, de conversão, porque eu comecei a largar os vícios, comecei a largar a bebida, o álcool, as amizades que me faziam mal. Eu comecei a deixar as noites, as festas. Uma pessoa que dava-se mal com os pais, hoje dou-me super bem com a minha família. Em nível sentimental, eu sou casada e sou realizada com o meu esposo. Tudo isso porque eu me decidi focar na minha vida espiritual, na minha comunhão com Deus, naquela fé, naquela palavra que me foi dada primeiramente. Se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal, a minha família, eu era destruída. Ou estaria morta, ou eu estaria destruída, não era realizada, muito menos estaria casada, não era realizada mesmo. A senhora Liliana estava debaixo de uma maldição. Quantas são as pessoas que trazem uma maldição hereditária? Ela ouvia vozes, via vultos, falava com o tio que havia se suicidado. É claro, aqueles que morrem não voltam mais. Mas quando existe uma força espiritual do mal na vida de uma pessoa, ela fala com aqueles que já morreram. É claro, há uma entidade, um espírito que se passa por aquele ente querido, porque quem morre não volta. Mas na realidade é que você está sofrendo. A senhora, o senhor está gemendo. Olha só essas imagens, pode botar em tela cheia para mim, por favor. Essas imagens tratam exatamente de rituais que são feitos todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. E é por isso que na Igreja Universal, a sexta-feira, nós realizamos um verdadeiro... Pode parar nessa imagem aí para mim, por favor? Sexta-feira, casamentos são amarrados assim. Sexta-feira, a vida econômica de uma pessoa é amarrada desse jeito. A vida sentimental, a vida emocional, tudo é amarrado. Mas na sexta-feira nós realizamos um trabalho forte de libertação em todos os templos da Igreja Universal e não temos medo disso. Não importa o que foi feito para si, não importa o que jogaram na sua vida. Nós temos a autoridade da palavra de Deus para desmanchar. Me dirige à senhora, que já pagou tanto dinheiro para ficar livre de um ritual como esse, mas parece que esse problema, cada dia que passa, tem aumentado mais. Porque a senhora fez um trabalho para desmanchar e está pior do que estava. Não é verdade? Se sexta-feira agora a senhora nos procurar, o senhor nos procurar, eu garanto para si que essa situação ela vai mudar. E um detalhe, a senhora, o senhor, não paga absolutamente nada. Olá, pastor Marcos, que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa programação. Estamos aqui em direto do altar do nosso Cenáculo do Império e eu estou aqui com a nossa convidada, Elvira, que quando chegou na Igreja Universal, a sua vida estava mal, não era isso? Como é que era a sua situação? Eu, quando cheguei por volta dos 21 anos, cheguei depressiva, com insônias, tinha pesadelos, via vultos, ouvia vozes, tinha desejo de suicídio. Inclusive, eu vinha imigrada de Luanda e lá em Luanda eu morava num 5º andar. Eu de madrugada esperava a minha família dormir e eu sentava-me no parapeito e pensava me jogar lá para baixo para me suicidar mesmo. Quanto tempo, Elvira, durou esse sofrimento? E buscou ajuda em outros sítios? E se buscou, resolveu? Não resolveu. Eu me lembro que nós tínhamos uma vizinha que era vidente
E ela fazia aqueles trabalhos que na verdade era bruxaria. Nós tentamos, porque aspirina e comprimidos para dor de cabeça, tratamentos, nada resolvia. Então nós tentamos essa outra alternativa, que era através do lado espiritual. Então, era uma vida de sofrimento, era uma vida que recorreu à bruxaria, né, pensando que aquilo iria resolver, não resolveu. Assim chegou na igreja. O que você fez e o que aconteceu? E uma coisa também importante que eu não falei, eu tinha uma espécie de ataque, tinha ataques na escola, que eu tinha que sair a correr para casa, que eu sentia o ataque a chegar, eu sabia que eu ia desmaiar logo a seguir, então eu saía a correr da escola e ia para casa. Quando eu cheguei aqui, comecei a fazer as correntes, claro, comecei a fazer aquilo que me era dito para fazer, mesmo que inicialmente eu não entendesse muito bem, mas eu já tinha tentado outras coisas que não tinham resolvido, então comecei a fazer aquilo que foi ensinado a fazer aqui e deu resultado. Se obedeceu lá fora, por que não obedecer na casa de Deus? Resultado dessa obediência, a fé. A fé, a cura, a libertação. Hoje estou liberta, durmo, eu ficava muitos dias sem dormir, tenho paz. Eu andava sempre triste, uma tristeza sem explicação. Agora eu sou uma pessoa alegre, conheci o que é ser alegre, o que é ter paz, o que é estar bem e estar em condições de ajudar outras pessoas. Hoje você é feliz. E, Elvira, tem muitas pessoas que estão acompanhando essa programação agora e que estão passando o mesmo problema que você passou. Qual é o conselho que você dá para elas? O conselho que eu dou para elas é: deixe de lado o preconceito, deixe de lado tudo que ouviu falar, esqueça e venha, porque aqui realmente tem a solução. Tem a solução para a alma, não existe comprimido para a dor na alma. Tem a solução para a vida, para a pessoa ter novos objetivos, para a pessoa ter força para lutar e vencer. Venha. Pastor Marcos, está aqui mais um caso de superação de uma pessoa que buscou, usou a fé e a sua vida mudou, a sua vida transformou. O nome da senhora? Cristalina Chantre. E os problemas que a senhora enfrentou, senhora Cristalina? Muitos problemas na saúde, na insônia, que eu não dormia, passei quase 5 anos sem dormir, tive problemas graves numa perna, fui para Paris 2 vezes tratar de saúde, mas sempre doente, sempre doente. Gastei muito dinheiro, muitos medicamentos na saúde da perna. O que tinha na perna? Tinha um tromboflebite, era para ser operada, mas tinha muito receio. Depois vim para a igreja, conheci o caminho de Deus, foi trazido por uma senhora amiga e eu não sabia, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, nunca tinha pegado numa Bíblia. E eu ouvi no primeiro dia que eu entrei na igreja, eu senti uma diferença muito grande na minha vida, em toda a área da minha vida, na saúde, no dormir. E eu passei a frequentar. Dentro de pouco tempo, eu fiquei curada da perna. Tinha um peso na perna, fiquei curada, passei a dormir e continuei a buscar a Deus, a ouvir a palavra e teve uma transformação muito grande na minha vida. Quer dizer, a senhora ficou curada do problema na perna, Sim, que teria que fazer cirurgia. E da insônia também. E da insônia. Comecei a dormir bem. Olha, graças a Deus, aqui eu estou. O milagre aconteceu. Aconteceu grande milagre, pastor. São vidas transformadas pelo poder de Deus, provando que Deus se manifesta. E o próprio Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. Não interessa que se foi uma praga, uma inveja, uma bruxaria, uma feitiçaria, uma magia, uma maldição hereditária, não importa o que lançaram na sua vida. Sexta-feira agora pode procurar qualquer templo da Igreja Universal. No Templo dos Maiores Milagres, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, o dia inteiro, sexta-feira, mas às 23 horas, dar-se início à poderosa vigília da meia-noite com o Senhor Bispo Domingos. E caso queira minha ajuda, nós estaremos no antigo Cinema Império, está aí as imagens, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, ao pé do metro da Alameda, próximo à Fonte Luminosa, às 7 da manhã, às 10,
ao meio-dia, às 15, às 18, às 19 horas e 30 minutos e a última reunião às 21 horas. Nós estaremos todos juntos. Caso queira saber a morada mais próxima, pode ligar o 21 836 8008. A Bíblia contém tesouros importantíssimos. Mas sabia que eles não são revelados a qualquer um? Não basta ler como se fosse um livro qualquer, nem como um mero ritual religioso. O melhor da palavra de Deus é exclusivo para aqueles que têm apetite de alimentar-se do que ela oferece. É para estes que o Espírito Santo tem reservado as revelações mais especiais e as experiências mais transformadoras. Se quer entendimento e direção diretamente do trono do Altíssimo, venha alimentar a sua alma e receber o verdadeiro sustento para a sua fé. Noite do Maná Escondido, nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36. No Porto, na Rua de Egas Muniz 485, ou numa Universal mais perto de si. Bem, hoje, quarta-feira, estaremos invocando a presença de Deus, falando mais acerca dessa troca de espírito, pois quando uma pessoa tem um espírito abatido, um espírito enfraquecido, um espírito de angústia, de depressão, esse espírito tem que ser substituído pelo Espírito de Deus. Hoje, quarta-feira, na noite de Cornélio, estaremos participando da Santa Ceia e vamos determinar que haja essa troca de espírito, como houve na vida do Sr. Paulo. Observe com muita atenção o relato fortíssimo do Sr. Paulo. Imagina, uma pessoa que vivia nos cemitérios, que ouvia vozes, que via vultos, uma pessoa que tinha uma família totalmente destruída, uma pessoa que desde o dia que nasceu sofreu. Mas através da fé na palavra de Deus, de uma prova com Deus, a vida do Sr. Paulo se dividiu num antes e num depois. Com apenas 1 ano e meio de idade estive entre a vida e a morte. Toda a minha família foi vítima do vício do álcool. Mas um dia encontrei um Deus que mudou toda a minha história. A minha infância começou logo desde pequeno com problemas. Eu caí, os meus pais eram alcoólatras e a uma dada altura tinha 1 ano e meio mais ou menos de idade e a minha mãe estava a fazer lá as camas, eu estava numa cozinha muito antiga e como eu estava à lareira, eu caí para cima do fogo. Portanto, eu estava a arder, eu fiquei com queimaduras na cabeça, estava a arder quando... logo a seguir eu joguei uma cafeteira com água a ferver também aqui para cima da barriga. Portanto, com 1 ano e meio de idade é muito difícil resistir a tamanhas gravidades, não é? Aos 5 anos fui levado para um colégio, para o internato distrital. Tivemos vários vícios, nível da prostituição, vício de tabaco também comecei quando estava no colégio, era bem pequenininho. Depois eu fui para casa aos 13 anos de idade, tinha uma carreira de estudos pela frente. Eu desisti, fui ajudar os meus pais e a trabalhar com o meu irmão mais velho, mas tudo o que eu ganhava também não dava para nada. A minha mãe também destruía tudo. Na minha adolescência já estava a ficar alcoólatra, porque o meu pai e a minha mãe eram. Só que o meu irmão, que nunca era de bebidas alcoólicas, tornou-se a ficar alcoólico. E eu fui pelo mesmo caminho, aliás, eu até primeiro com o meu irmão. Portanto, estávamos a seguir precisamente os mesmos passos que os nossos progenitores tinham. Quando o meu irmão mais velho fez 10 anos, no dia do aniversário dele, o meu pai espatou a minha mãe com 2 facadas nas costas. Estavam os 2 alcoólicos. Eu tenho a noção de a ver prostrada com sangue à porta de uma taberna à espera da ambulância para ir buscar. Ainda me lembro, eu tenho 48 anos, eu tinha 8 anos na altura, ainda me lembro qual a ambulância que eu fui buscar. Aos 13 anos já saía de casa, já andava aí na cidade, já metia com mulheres, já metia com homens, já metia com tudo. Até que chegava a pontos, eu chegava à casa depois, nunca tinha uma felicidade.
Não sei, eu via as coisas tão fechadas que eu não queria era viver. Eu cheguei ao ponto as duas primeiras tentativas de suicídio, uma delas foi ao pé do meu pai e minha mãe. Olha, se vocês não querem mudar de vida, eu acabo já comigo. Eu tinha um monte de comprimidos que era para tomar, estava nervoso. Conforme eu ia crescendo, eu andava a trabalhar, sempre era profissional naquilo que eu fazia, mas só que também não me segurava, porque durante o dia, à noite eu saía com os meus colegas, entrava no álcool, na prostituição, estava com amigas minhas, depois também estive com rapazes e depois normalmente para ir trabalhar já não ia, ficava em casa. Então aquilo, os patrões por vezes já não gostavam de mim, embora que eu fosse muito bom naquilo que eu fazia, mas a vida estava-se a levar mesmo um desleixo. Pois aí eu enveredei, já entrava eu na bruxaria. Nós fazíamos nas encruzilhadas, invocávamos espíritos com velas, chamávamos o fulano que faleceu, a fulana. Íamos à noite para o cemitério, mexer nas campas, eu gostava de dormir em cima das campas. Eu dava água no futebol, era aguadeiro, mas eu ia buscar água ao cemitério. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu uma vez vi na revista Maria um testemunho, mas até nem era por mim. Era uma tia do meu pai que estava com problemas na garganta e eu queria ir acudir pela mulherzinha, mas o problema tinha eu. Então fui a Lisboa a primeira vez. Só que eu era tão novo e vim e nunca mais liguei. Eu tinha aquela coisa, mas nunca mais liguei. Só que eu procurava, ia muito nas bruxas e aqui em Leiria tem muita coisa dessa. Eu procurava, fazia umas rezas no azeite, através da fotografia. Até quando eu tinha para aí já 26 anos de idade é que eu decidi meter um ponto final. Ou acabo com a minha vida ou eu avanço com a minha vida. Então eu procurei, eu sozinho, ninguém me evangelizou, ninguém falou, eu é que fui. Fui à procura daquilo que eu ouvi há 10 ou 12 anos atrás. E eu fui, então encontrei o serviço, o Centro de Ajuda aqui em Leiria, fui. Foi então aí que eu vi uma mudança em mim. Já não queria sair com os meus colegas, deixei de fumar porque não me apeteceu mais fumar, deixei as bebidas alcoólicas, comecei a dar por mim a ficar livre, porque eu comecei a meter em prática aquilo que eu ouvia. Minha mãe veio comigo, começámos a ter diferença em casa. O meu pai deixou de ser a pessoa que era, ele tinha umas feridas grandes nas pernas porque não se podia levantar e tinha que estar sempre ao pé do aquecedor. Através daquilo que eu aprendi lá e a praticar o que eu ouvia, eu levei o meu pai e ele ficou curado. A minha mãe deixou de ser alcoólica, deixou também o alcoolismo. Passámos a ter uma felicidade em casa que não havia, não existia mesmo, não existia. Conheci a minha esposa lá, no Centro de Ajuda. Hoje somos casados já há 18 anos. O nosso filho é uma alegria, está na escola, ainda agora recebemos notas, está no ponto alto. Tudo isto é da condição familiar que nós damos, do ensinamento que nós damos, também tudo através daquilo que a gente aprendemos. Eu tenho o meu trabalho por conta, um serviço que eu inventei cá, embora que já houvesse em grandes empresas, mas a minuciosidade do trabalho que se faz, fui eu que o inventei cá. Quando eu entrei no Centro de Ajuda, eu busquei primeiro por algo, que esse era o trunfo, que era o Espírito Santo. Eu ouvia falar, mas eu não sabia o que era ter do Espírito Santo. Até quando dei um ponto final, o Senhor é comigo. Então se o Senhor é comigo, o que é que o Senhor me batize? Então aí eu tive a descida do Espírito Santo em mim. Então foi a transformação, a paz. É o meu maior amigo, é a quem eu peço os meus conselhos, é a quem eu peço a direção do meu dia de trabalho, do meu dia familiar. Portanto, para mim, sem o Espírito Santo não dá. O depoimento do Sr. Paulo é muito forte, não é verdade? Hoje realizado, aqueles traumas do passado ficaram tudo lá atrás, a dor e o sofrimento que havia na sua família. Hoje é uma pessoa que recebeu o Espírito de Deus, uma pessoa diferente, porque o seu interior foi transformado. É claro, quando muda,
o lado de dentro, o interior, muda do lado de fora. Mas como chegar aqui dentro? Como mudar o interior de uma pessoa que se encontra algemada, gemendo e sofrendo? Somente com o Espírito Santo, somente com a presença de Deus. É por isso que hoje estaremos participando da Santa Ceia e eu estendo esse convite para si que um dia esteve conosco e se encontra afastado. Lembre-se dos dias que você estava na igreja, a alegria que você tinha, a força que você tinha, até o seu sono era melhor. Lembra disso? Colocava a sua cabeça no travesseiro e dormia tranquilo, não é verdade? Caso a senhora ou o senhor diga, eu quero voltar, o dia de hoje estaremos prontos para lhe receber. No Templo dos Maiores Milagres, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, logo mais pelas 20 horas, com o senhor Bispo Domingos, e todos vão ter a oportunidade de participar da Santa Ceia. No Cenáculo do Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, ao pé do metro da Alameda, próximo à Fonte Luminosa. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19 horas e 30 minutos nessa noite toda especial. E ligando pelo 21 836 8008, o senhor, a senhora tem mais informações. Eu vou ficando por aqui. Um excelente dia, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.